Bom, falei para vocês no vídeo anterior que o tema 185 resolveu então a questão, né, que gerava ali um ruído quando o assunto era benefício assistencial no Brasil. Um ruído de aplicação pela internet. Então, Fernanda, se você diz que é assim, né, por que não funciona na prática? Por que sempre tem um estudo social? Por que mesmo quando a renda é inferior acabam negando? O que aconteceu? Bom, acontece que o Supremo Tribunal Federal, ele já tinha dito que o critério era constitucional. Então, havia ali uma resistência em aplicar o entendimento do STJ, pois o STJ ele estava acrescendo algo no texto. Lembra que eu falei para vocês, lá no primeiro texto aqui de benefício assistencial, que nas regras de interpretação a gente pode, né, acrescentar algo quando a gente verificar que o texto não é plenamente compatível com o texto constitucional, né? O texto da lei não é plenamente compatível com o texto constitucional. E foi o que o STJ fez, né? Era como se o STJ escrevesse ali no texto, ele dissesse, né, que vai ser pago quando o critério for 1/4 de salário mínimo per capita, ou pode-se analisar outros critérios caso a renda seja maior do que isso. Né? Seria como se o STJ tivesse escrito ali por cima do texto da lei. E isso era incompatível com o movimento que o Supremo já tinha feito quando ele afirmou que era constitucional aquela disposição. Então, não se poderia acrescentar nada naquele texto, porque o Supremo já tinha dito que estava ok. O Supremo já tinha feito uma filtragem. Então, havia uma resistência à aplicação do repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em razão desse conflito, né, com a ADI do Supremo, que já tinha afirmado que o critério de renda tinha constitucionalidade reconhecida. Pois bem, eis que no tema 27, o Supremo Tribunal Federal muda de ideia, digamos assim. E não foi uma mudança de ideia vinda do nada, né? Ela é muito bem justificada no voto do Supremo Tribunal Federal, afirmando que, muito embora, né, anteriormente ele tivesse afirmado a constitucionalidade do critério de renda do artigo 20, com o passar dos anos, desde o julgamento da ADI, para aquele momento agora, 2013, quando estava sendo julgado o tema 27, as coisas tinham mudado, isto é, o cenário jurídico e o cenário social mudaram. E o que o Supremo verificava é que havia no Brasil outras políticas direcionadas às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social e estão inclusas em projetos assistenciais do Estado, nos quais se exigia uma renda maior que 1/4 de salário mínimo, e ainda assim o Estado reconhecia que aquela pessoa fazia jus a determinada política de natureza assistencial. Então, o Supremo diz que havia, então, um processo, né, de reconhecimento da insuficiência, então, daquele critério, com a evolução das outras políticas assistenciais que vinham acontecendo no Brasil. E aí, nesse julgado, então, o relator, ministro Gilmar Mendes, ele pondera e diz o seguinte: então, o que a gente verifica, né, que houve um processo de inconstitucionalização do dispositivo. Ele foi se tornando inconstitucional com o passar dos anos, na medida em que o nosso Estado foi elegendo rendas até mais altas como política de corte para inclusão e assistência social. Mas, lá nesse mesmo julgado, há um longo debate entre os ministros da Suprema Corte, e o problema é que muitas vezes as pessoas não leem os votos que acompanham os acórdãos ali. E lá nesse debate, eles se questionam, né, que falam, tudo bem, então eu entendo que há então uma insuficiência do texto. Eu já não posso mais afirmar que somente as pessoas que recebam menos que 1/4 de renda per capita de salário mínimo sejam pessoas em estado de vulnerabilidade social. Eu tenho que admitir que pessoas que recebem mais que isso também podem ser reconhecidas como pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. É isso mais ou menos que diz o Supremo. Mas
Ali, o ministro Gilmar Mendes, ele ainda pondera, ele falou assim, mas também declarar inconstitucional pode ser pior, porque aí vai ficar sem parâmetro, né? Se eu falar que é inconstitucional, isto é, eu não coloco requisito nenhum, aí vai cair muito no processo de subjetivismo. Cada um vai criar o seu modelinho do que seja, né? Uma pessoa em estado de vulnerabilidade social. Cada um vai analisar a partir de um viés muito subjetivo. E isso, gente, viola a nossa principal regra do direito, que é todos precisam ser tratados igualmente perante a lei. Como que eu vou tratar todo mundo igualmente perante a lei se eu deixo na mão de cada um me dizer o quão ruim deve ser o cenário visto para se entregar um benefício assistencial? Ia cair num subjetivismo e mais, ia tornar o papel do administrador muito difícil. Por quê? Porque o administrador ele é regido pelo princípio da legalidade. Então, se ele não tem requisito nenhum, como é que ele vai fazer para conceder um benefício assistencial sem um critério objetivo? Não pode haver a vontade subjetiva do funcionário público, do servidor público no momento da concessão. Ele precisa de um critério legal para amparar a tomada de decisão dele. Então, o Supremo Tribunal Federal pondera e ele acaba chegando ali numa conclusão idêntica à que já tinha tomado o Superior Tribunal de Justiça. E ele acaba dizendo que, olha, então, eu vou declarar inconstitucional porque eu reconheço que só um quarto é insuficiente, mas é uma inconstitucionalidade sem declaração de nulidade. O que quer dizer isso? O texto continua valendo, o critério legal eleito pelo legislador continua valendo, embora eu reconheça que ele é insuficiente. Insuficiente. Por quê? Porque podem ter rendas maiores, e essa foi a ponderação do Supremo, que também coloca o indivíduo no estado de vulnerabilidade social. Então, a conclusão é a mesma do Superior Tribunal de Justiça. Quando o indivíduo preenche, né, o requisito do legislador de um quarto de renda per capita de salário mínimo, paga. Quando ele tem uma renda superior ao requisito eleito pelo legislador, você deve lembrar que esse critério financeiro foi considerado insuficiente e você precisa analisar outros elementos de prova para verificar se não há mesmo ali, né, um risco social, um estado de vulnerabilidade social importante. Entende a diferença? É uma diferença muito grande, isso precisa ser bem pensado. Então, o Supremo não disse esqueça tudo que está na lei, cada um, né, julga como queira. Não foi isso que ele disse. E aí, quando você lê o voto, quando você lê a ementa, quando você lê todo o julgado, você entende o que quis dizer o Supremo Tribunal Federal. E a conclusão do Supremo é, olha, eu tinha mesmo declarado a constitucionalidade do dispositivo ali no julgamento da DI 1232, reconhecendo que, então, só se poderia, né, admitir a comprovação da incapacidade de prover a sua própria manutenção ou tê-la mantida pelo núcleo familiar, quando a renda per capita for aquela desenhada pelo legislador, que é um quarto de salário mínimo per capita. Mas, diz o Supremo, o requisito financeiro estabelecido pela lei teve a sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade fossem consideradas fora do alcance do benefício, isto é, pessoas que ganhavam mais que um quarto, mas estavam patentemente em estado de vulnerabilidade social, iam acabar sendo alijadas da assistência social. Entende? Então, e o Supremo reconhece que, olha, o que está acontecendo, né? Que tem muitas decisões judiciais acontecendo aqui contrárias ao critério da lei. E ele fala isso, está lá na decisão, né? E a gente precisa reconhecer que o critério ele vai ser constitucional, embora insuficiente. Então, quando o indivíduo preencher o requisito legal, paga.
quando a renda dele for superior, mas a vulnerabilidade social for comprovada, porque mesmo superior, né, aquela renda ainda se revela insuficiente para garantir uma vida digna, autônoma para o indivíduo, nesses casos, então, deve-se atentar para o estado de vulnerabilidade do caso concreto e conceder o benefício. Então, a decisão do Supremo, ela também foi desenhada, inclusive ele cita vários programas de assistência sociais brasileira, que é o Bolsa Família, o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, enfim, programas brasileiros que usaram um critério de renda mais alto. Então, a expectativa dele mesmo era que a pessoa ganhasse mais que isso e mesmo assim não fosse alijada da assistência. Para então dizer que declara a inconstitucionalidade do critério sem declaração de nulidade. Então, o critério vai continuar sendo aplicado pelo administrador, pelo julgador, mas nas hipóteses em que a renda se revelar superior, é necessário analisar se esse valor que supera a vontade do legislador ainda assim não é insuficiente para cobrir ali o básico de uma vida digna de um indivíduo, né, gente? Moradia, alimentação, né? O básico, e saúde, pelo menos o básico. Se aquela renda, ainda que maior que 1/4 do salário mínimo, se revelar insuficiente, então deve-se pagar o benefício, certo? Foi isso que invoca o Supremo Tribunal Federal. Agora, por que não deu certo mesmo assim, né? Depois do julgamento de 2013? Por que então, Fernando, continua deturpando-se a aplicação da tese? Bom, porque infelizmente não é todo mundo que se debruça sobre voto, não é todo mundo que estuda voto, né? Inclusive, para quem é da minha comunidade, a gente tem um vídeo longo analisando também todo esse julgado do Supremo, é muito importante. Aliás, lá na comunidade a gente analisa todos os julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da TNU, lendo os votos para que você consiga aplicar de verdade o precedente. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, certo? Bom, e deu confusão por quê? Porque lá no site do Supremo Tribunal Federal, quando é lançada a tese do tema 27, ela ficou lançada da seguinte maneira: é inconstitucional o parágrafo 3º, artigo 20 da Lei de Assistência Social, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo como requisito obrigatório para a concessão do benefício assistencial. Então, ficou parecendo que o Supremo declarou inconstitucional a renda como requisito obrigatório. Então, eu não preciso comprovar a renda, eu posso sempre me pautar em outros elementos. E não é verdade. Não foi bem isso que o Supremo julgou. O Supremo declarou o critério completamente inconstitucional. Analisem cada um o que quiser. Pelo contrário, o ministro Gilmar mostrou preocupação para que isso não acontecesse. Por isso que ele declara a inconstitucionalidade sem declaração de nulidade. Então, o critério legal continua vigendo e tem de ser observado, não impedindo, contudo, a concessão do benefício na hipótese em que o indivíduo supera aquele valor. Supera. Se está abaixo, paga e pronto, não precisa fazer mais nada além disso. Então, a gente precisa parar de estudar os precedentes para analisar essa questão, porque a política acaba sendo mal aplicada por elementos muito diferentes da vontade do legislador ou de uma legislação dura. É, na verdade, por uma incompreensão da política. Certo? Mas ainda tem um assunto para a gente debater sobre isso. E eu volto aqui para a gente falar mais tarde. Até o próximo vídeo.